Se hoje você sente que tem vivido limitado, preso ao que disseram ou ao que viveu, você já parou para pensar quantas vezes alguém tentou dizer quem você é? Talvez foi sua família, dizendo que você não passaria de um certo limite. Talvez foi a vida, jogando em cima de você dores, rótulos, traumas, como se fosse um carimbo que ninguém mais pode tirar. Quantas vezes você acreditou nisso? Que o que aconteceu com você lá atrás é mais forte do que aquilo que Deus pode fazer hoje. Tem gente que passa a vida inteira carregando um nome que não escolheu. Uma história que parece uma sentença. E, sem perceber, se acostuma a viver do mesmo tamanho que as feridas. Mas e se eu te disser que Deus não se impressiona com o que te rotularam? Que Ele não é limitado pelo seu sobrenome, pelo seu passado, nem pelos limites que colocaram em você. Hoje eu quero te contar uma história que quase ninguém comenta na igreja. Uma história curtinha, escondida num texto de genealogias, que muita gente passa batido quando lê a Bíblia. Mas que carrega uma das orações mais ousadas que você vai encontrar. Um homem improvável, marcado pela dor desde o nascimento, mas que decidiu acreditar que Deus podia escrever outra história. Ele não tinha título, não tinha herança, não tinha sobrenome importante. Tinha só uma certeza, que podia ir direto a Deus e pedir mais. E foi isso que mudou tudo. Hoje, enquanto você me escuta, eu quero que você pense em uma coisa. Será que você não tem orado pequeno demais? Será que não está na hora de romper essas fronteiras que colocaram em você? Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza, depois de ouvir o que Jabez fez, você nunca mais vai olhar para o seu passado do mesmo jeito. Talvez hoje Deus quer te mostrar que uma simples oração pode virar tudo de cabeça para baixo, começando por dentro de você. Tem gente que até hoje não entende porque se sente tão preso. Preso ao que ouviu quando era criança, preso ao que viveu na adolescência, preso a um rótulo que alguém jogou e que grudou na alma como se fosse uma verdade imutável. E, sem perceber, a pessoa vai construindo a vida toda em cima dessas marcas. Vai escolhendo amizades, relacionamentos, trabalho, tudo baseado na mesma história. Eu não mereço mais do que isso, eu sou assim porque sempre foi assim, eu não vou longe porque minha família nunca foi. E, sabe o que é mais triste? Muita gente até ora, mas ora pequeno. Pede só o mínimo. Pede só para aguentar o dia, para sobreviver ao peso, para ter forças de carregar o que já carrega há anos. Mas raramente tem coragem de pedir algo que vá além. Algo que rompa esse ciclo. Algo que prove que Deus não está preso ao que disseram, mas ao que Ele mesmo sonhou. Eu sei que talvez você está ouvindo isso agora e pensando, mas eu não sou digno, eu nem sei orar direito, eu já errei tanto. Pois é justamente por isso que essa mensagem é para você. Porque enquanto você acha que não tem como mudar, Deus está pronto para escrever uma nova página. Só que Ele não força ninguém. Ele espera que a gente queira. Ele espera que a gente ouse pedir. Quantas promessas você já deixou de viver porque acreditou mais na voz da ferida do que na voz de Deus? Quantas oportunidades você deixou passar porque pensou, isso não é para mim? Talvez hoje seja o dia de virar essa chave. De entender que limitação não combina com propósito. O passado não tem poder de segurar quem Deus quer levantar. A dor não é maior que o plano. Você vai ver que não é só você que carrega marcas. E que existe um jeito de transformar essas marcas em um testemunho novo. Você já reparou como cada pessoa carrega uma marca? Às vezes é uma palavra que ouviu ainda pequeno. Um apelido que virou sentença. Um abandono que virou medo de confiar de novo. Uma decepção que virou desculpa para não tentar mais. Se a gente fosse abrir o coração de todo mundo agora, ia se assustar com a quantidade de feridas que andam bem escondidas por trás de um sorriso educado, de uma roupa bonita, de uma rede social arrumada. Talvez, olhando para você hoje, ninguém veja o que está aí dentro. Mas você sabe. Você sabe o que dói quando deita a cabeça no travesseiro. Você sabe o que passa na mente quando tudo fica em silêncio. Você sabe o tamanho do peso que carrega, mesmo quando finge que tá tudo bem. E eu não tô dizendo isso para te colocar para baixo, não. Eu tô dizendo isso porque você não é o único. Tem muita gente vivendo assim, carregando marcas que não precisavam ser eternas. Gente que até acredita em Deus, mas acha que Ele não se importa tanto assim com as dores escondidas. Gente que vai na igreja, canta, até levanta a mão, mas lá dentro ainda pensa, meu passado é pesado demais para mudar. Sabe por que eu tô te lembrando disso? Porque antes de você entender a oração de Jabez, você precisa entender que Deus não ignora marcas. Ele não passa por cima como se não existissem. Ele sabe cada detalhe do que te feriu. Mas, mais que isso, Ele sabe quem você pode ser depois que essa ferida virar testemunho.
Eu quero que hoje você se permita olhar para essas marcas. Não para ter pena de si mesmo, mas para perceber que existe um Deus que transforma tudo aquilo que parecia uma sentença. Jabez tinha um nome que era uma cicatriz viva. Todo mundo sabia. Todo dia ele lembrava. Mas ele decidiu não se esconder atrás da dor. E você também pode escolher. Suas marcas não são seu fim, podem ser o começo de uma história nova. Quando a gente abre a Bíblia para ler sobre Jabez, a primeira impressão é quase nada. É só um nome perdido no meio de uma lista enorme de genealogias. Um monte de nomes que a gente costuma pular quando lê, porque parece sem importância. Mas, de repente, ali no meio, surge um detalhe que muda tudo, e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Aí você pensa, mas como assim ilustre, se o próprio nome dele significa dor? Jabez nasceu carregando uma sentença que não escolheu. A mãe dele sofreu tanto no parto que decidiu dar a ele o nome que lembrasse essa dor para sempre. Imagina crescer ouvindo isso? Todo mundo ao redor sabia o significado. Não dava para esconder. Não dava para inventar desculpa. Onde Jabez chegava, lá vinha junto a marca, dor. Ele não era sacerdote, não era rei, não era profeta. Não tinha título, não herdou terras imensas, não apareceu liderando um exército. Aos olhos humanos, era só mais um na multidão de Israel. Mas foi justamente esse homem comum que fez algo tão incomum que Deus fez questão de registrar para sempre. Enquanto muita gente se orgulhava da linhagem, do sobrenome, do status de família, Jabez não tinha isso. Mas tinha algo que ninguém podia tirar dele, a decisão de não aceitar ser definido pela dor. Ele não ficou parado no canto reclamando. Não se conformou em carregar aquele rótulo para sempre. E talvez seja aqui que a história dele começa a conversar com a sua. Talvez você não tenha um grande sobrenome. Talvez sua família não seja conhecida por grandes conquistas. Talvez ninguém te olhe e pense, essa pessoa vai longe. E tá tudo bem. Porque Deus não precisa de aprovação humana para fazer alguém romper limites. Jabez é a prova viva de que Deus olha para quem o homem ignora. E se você se sente assim, esquecido, pequeno, marcado por algo que não escolheu, lembra, você não precisa de títulos para chamar a atenção de Deus. Basta ter coragem de acreditar que Ele ainda responde quem ousa pedir. Para a gente entender de verdade porque a história de Jabez é tão surpreendente, é importante voltar um pouco no tempo e olhar para o contexto em que ele nasceu. Na cultura de Israel, o nome de uma pessoa não era só uma escolha bonita que os pais faziam porque soava bem. O nome era quase uma profecia, uma declaração sobre o destino daquela vida. Quando alguém recebia um nome, recebia junto um peso, uma expectativa, uma identidade que carregava para sempre. Além disso, o povo de Israel valorizava muito as genealogias. Era comum registrar cada geração, cada pai, cada filho, cada detalhe da linhagem. Ter um nome ligado a uma família importante era ter honra, influência, portas abertas. Era saber que você carregava uma história de bênçãos, de terras, de promessas. Agora imagina Jabez nesse cenário. Enquanto uns carregavam nomes de vitória, força, prosperidade, ele carregava a dor. Enquanto uns tinham terras herdadas, heranças divididas entre irmãos, Jabez não tinha nada além de uma lembrança amarga do parto da mãe. O nome dele era um lembrete diário de sofrimento. E ainda tinha mais. Naquela época, as bênçãos eram passadas de geração em geração. O primogênito herdava a maior parte. Os mais novos pegavam o resto. E quem não tinha uma linhagem forte, muitas vezes vivia à margem, dependendo de migalhas, sem ter muita perspectiva de mudar de posição. Por isso a atitude de Jabez é tão fora do padrão. Ele poderia ter aceitado viver na sombra do que herdou, ou do que não herdou. Poderia ter se conformado com o destino que o nome dele carregava. Mas não. Ele escolheu fazer o que ninguém esperava, foi direto a Deus. Em uma cultura onde tudo girava em torno de herança, sangue, títulos, Jabez se levantou para provar que a voz de Deus é maior do que qualquer tradição. E essa decisão simples, orar de forma ousada, quebrou um ciclo. Mostrou que não importa o que veio antes. Importa o que Deus pode fazer depois. A oração de Jabez é tão curta que cabe em poucas linhas, mas carrega uma força que atravessa gerações. Ele não fez discursos bonitos, não preparou palavras rebuscadas, não precisou de um ritual complicado para chamar a atenção de Deus. Jabez foi direto ao ponto, do jeito mais sincero possível. A Bíblia conta assim: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. É só isso. E esse só isso mudou tudo.
Enquanto muitos repetiam orações decoradas, Jabez abriu o coração. Enquanto muitos aceitavam o que herdaram, ele pediu mais. Não mais para ostentar, mas mais para romper o limite que o nome dele carregava. Ele não pediu para sobreviver. Ele não pediu para ter o suficiente para passar o dia. Ele pediu uma bênção tão grande que só Deus poderia dar. O mais lindo é que Jabez não parou na bênção. Ele sabia que ter mais terras, mais influência ou mais possibilidades não adiantaria nada se Deus não estivesse junto. Por isso ele disse, que seja comigo a tua mão. Ele queria a presença, não só o presente. E, mesmo entendendo que ter mais também traz riscos, Jabez foi consciente. Pediu proteção. Pediu para ser guardado do mal, para não viver debaixo da mesma dor que carregava no nome. Isso mostra que ele não queria só uma mudança externa. Queria uma mudança que fosse além do que os olhos podiam ver. Essa oração resume muito do que falta na vida de tanta gente hoje. Tem gente que pede, mas pede com medo. Pede pouco. Pede como se Deus fosse pequeno. Jabez não. Ele pediu grande, pediu ousado, pediu de verdade. E Deus ouviu. Talvez seja isso que está faltando para sua história virar também. Uma oração viva, sem medo, sem vergonha, que diga para Deus, eu sei quem eu sou hoje, mas eu acredito no que o Senhor pode fazer amanhã. Quando a gente olha de perto o que Jabez pediu, fica ainda mais claro porque essa oração era tão ousada para a época. Ele não fez um pedido tímido, escondido, cheio de medo de incomodar Deus. Ele abriu o coração e pediu uma bênção abundante, expansão de território, presença constante e proteção contra o mal. Naquele tempo, pedir expansão de terras não era algo simples. Terra significava herança, influência, respeito. Era sinal de que Deus estava contigo. Só que Jabez não tinha o respaldo de um nome forte ou de uma família poderosa para justificar esse pedido. Aos olhos de todo mundo, ele não tinha direito de pedir isso. Mas ele pediu mesmo assim. O detalhe mais profundo é que ele não queria expansão só para si. Jabez entendia que ter mais território significava ter mais responsabilidade, mais impacto, mais espaço para Deus agir. Ele queria sair da margem, sair do canto, sair da condição que todo mundo dizia que ele tinha que aceitar. Ele queria provar que não era o nome dele que mandava, mas o Deus que ele servia. Quando ele pediu que Deus ampliasse suas fronteiras, ele estava dizendo, Senhor, me faz viver além do que disseram que eu poderia viver. Me leva para um lugar onde eu nunca conseguiria chegar sozinho. Me mostra que não sou preso ao que herdei, mas livre para viver o que o Senhor sonhou para mim. Olha que coragem! É o tipo de oração que provoca o céu, que cutuca a fé, que faz a gente sair da zona de conforto. E isso é tão raro hoje em dia, não é? A gente se acostumou a pedir o básico, como se Deus só pudesse fazer o mínimo. Jabez não. Ele quis viver algo maior, algo que fosse testemunho vivo de que Deus rompe limites. Talvez seja isso que está faltando na sua oração também, parar de pedir para sobreviver e começar a pedir para expandir. Não pelos seus méritos, mas pela bondade de um Deus que não conhece fronteiras quando encontra um coração disposto a crer. Talvez você tenha chegado até o final desse vídeo com o coração apertado, lembrando das marcas que carrega, dos nomes que te deram, dos limites que a vida colocou. Talvez, enquanto eu falava de Jabez, você tenha se visto um pouco nele, improvável, esquecido, sem título, mas com uma vontade silenciosa de viver algo maior. A história de Jabez é curta, mas o impacto dela é eterno. Ele nos mostra que não importa como começaram a escrever a sua história, importa quem você convida para escrever os próximos capítulos. Jabez nasceu com um nome pesado, uma marca de dor, uma sentença que todo mundo achava que era final. Mas ele fez algo que ninguém esperava, não se calou. Ele não aceitou ser definido pelo que disseram, nem pelo que herdou. Ele orou, e orou grande. Talvez você tenha vivido até hoje pedindo só o suficiente para aguentar mais um dia. Talvez tenha acreditado que orar grande era falta de humildade, ou que Deus não ouviria alguém como você. Mas a vida de Jabez está aí para te lembrar que Deus ainda responde quem ousa. Que ele não está preso às tradições, aos sobrenomes, às falas de quem disse que você não podia. Aquele versículo que encerra tudo, e Deus lhe concedeu o que pediu, não é só um ponto final. É um convite. Um lembrete de que Deus continua fazendo isso até hoje. Jabez virou a chave porque teve coragem de abrir a boca. Ele não teve medo de dizer, Senhor, eu quero mais. Eu não aceito viver limitado. Eu preciso da tua mão comigo. Me guarda do mal. Me faz romper. E agora é com você. Talvez seja hoje o dia de fazer a sua própria oração de Jabez. Então faz assim, termina esse vídeo,
fecha seus olhos por um minuto, respira fundo e fala com Deus do seu jeito. Diz para Ele tudo que te limita, tudo que te pesa. E depois pede: Deus, me abençoa além do que eu imagino. Expande meu território, segura minha mão, me livra do mal. Eu creio que o Senhor ainda responde. Imagina você vivendo daqui para frente sem carregar esse peso antigo. Imagina sua casa, sua família, sua mente livre desse rótulo que colocaram. Imagina você contando daqui um tempo: eu orei, eu ousei, eu pedi, e Deus me ouviu. Lembra sempre disso, uma oração ousada pode virar uma vida inteira de testemunho. Você não é seu passado. Você não é seu nome. Você é quem Deus decide levantar quando encontra fé viva. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa: se inscreve aqui no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda rompe limites. Escreve aqui nos comentários o que ficou no seu coração, eu quero ler e orar junto com você. Aqui, toda semana, você vai encontrar palavra viva, prática e profunda para transformar sua fé em vida real. Então não esquece, se inscreve, deixa o joinha, compartilha e volta aqui sempre. Que Deus abençoe sua história, e que a sua oração hoje seja usada como a de Jabez. Até o próximo vídeo.